Muito boa noite para você que nos acompanha nesse exato momento aqui pelo nosso portal Iaco News. Estamos ao vivo. Alô, Sena Madureira, alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Acabei de ter informações que a gente ia disputar com um jogo de futebol de um time aí, mas fazer o quê, né? Estamos aqui, vamos conversar. Vamos fofocar, vamos falar de tudo um pouquinho aqui hoje no nosso programa. E eu quero ver você, inclusive, participar com a gente pelos nossos canais no YouTube e também no Facebook, que nós estamos ao vivo nesse momento. Eu, primeiramente, estou com dois convidados hoje, atípico o nosso bate-papo, que a gente vai falar dos assuntos do município, do estado, os atuais assuntos que estão aí nos bastidores do nosso município de Sena Madureira. Eleições estaduais se avizinhando, estão aí pertinho, né? E a gente vai conversar e falar um pouquinho sobre isso. Eu primeiro quero dar boa noite para o nosso querido J. Alves, que vai nos acompanhar nesses comentários de hoje. Boa noite, Jota. Boa noite, Sorriso. Boa noite, Sena Madureira, nossa cidade querida. Boa noite, Marcos Sampaio, meu colega de escola. E a todos os internautas que nesse instante voltam a acompanhar esse site, né, que é o Iaco News, com a resenha que, na verdade, se tornou uma mania e, nesse horário, com certeza, boa parte dos internautas estão nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso estar de volta por aqui e agradecer a você pela consideração e pelo convite de sempre, Sorriso. Vamos embora, né, meu amigo velho? Obrigado pela sua vinda aqui, pela sua volta aqui. A gente ia ter hoje o professor Rivaldo Severo, mas não pôde estar fazendo hemodiálise. Mas, assim, tem um outro nome de peso aqui, historiador, professor e, às vezes, locutor. É tudo, né, Marco? Boa noite, Marco. Boa noite, Sorriso. Boa noite, meu amigo Cildo. Boa noite, Jota. Dizer da minha alegria e da honra de poder estar compondo essa mesa com vocês. Porque aqui se debate o que é de interesse da população, o que é de interesse público da coletividade, e a gente fica muito à vontade. Não é a primeira vez que eu estou aqui. O Sorriso sempre me deixou muito à vontade para falar, para dizer o que a gente pensa, o que a gente entende do que é a nossa sociedade, e agradecer pelo convite do fundo do coração. Muito obrigado. Você foi a primeira pessoa que me convidou para participar de um podcast. Olha só. Hoje é que eu ainda estou aprendendo, inclusive, o nome com esse negócio do inglês, que é complicado, né? Viu, Sorriso? Então, Podcast, muito né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Obrigado pela tua vinda aqui. Jota, Marcos Sampaio, nós temos diversos assuntos que aconteceram aí no decorrer da semana passada, inclusive. Mas o Marco me levantou aqui um pensamento bacana sobre a questão do Brasil querer americanizar tudo. E aí me lembro agora uma piada que um velho amigo meu me contou sobre a questão de o Marco ainda estou me adaptando a esse inglês aí, e nós brasileiros gostamos muito de falar o que o americano fala. Isso é verdade. E aí o cara chegou numa loja de tênis, né, de calçados, aí viu lá o Nike, né, que é Nick, escrito Nick, né? Ele disse, quanto é que custa um Nick desse aí? O cara disse, não é Nick não, rapaz, é Nike. Aí o cara ficou chateado, rapaz, ficou com vergonha, estava perto da mulher dele, sempre quando o cara está perto da mulher, fica com vergonha na frente dos outros. Aí saiu, chegou lá na frente, num boteco, disse, rapaz, me dê aí um refrigerante. Disse, rapaz, que refrigerante você quer? Ele disse, não, eu quero um... Esqueci agora o nome do refrigerante aqui. Sprite? Sim, exatamente. Boa, Marco, que bom, Marco. Ele disse assim, me dê um Sprite. Ele disse, não, meu amigo, não é Sprite, não é Sprite. E o nome do cara era Chico. Ele disse, então meu nome não é Chico, não é Shaik. Então isso aí... É um brincalhão, né? Então meu nome Obrigado, não é Marco, pela referência aí. Então meu nome não é Eu acho que o Marco já sabia dessa piada. Não, sabia não. Sabia não, Marco? Eu fui pela deduzir, né? Tá no inglês. Isso chama-se raciocínio rápido e lógico, viu? Valeu, Sorriso. Isso era só para começar a dar uma aquecida. Um clima bacana. Mas vamos começar aí. Vamos lá, vamos embora, vamos conversar. Vamos falar de política, vamos falar de bate-papo, vamos falar de coisa boa. E eu quero que vocês comecem aí com esse assunto que permeou a Sena Madureira na semana passada, que foi aquela votação que aconteceu daquele episódio entre os vereadores, né? Uhum. O vereador Maico e o vereador Denis Araújo, né? Muitos diziam que haveria cassação e tal, e que a Câmara, a população tinha que pedir e tal, pressionar. E no ponto de vista dos senhores aí, o que se deu? Jota, não sei se eu começo com o Jota, eu vou começar com o Marcos Sampaio, fazer um pai bola agora. Sim, o nosso Jota, historiador. antes de qualquer coisa, como era que tu via essa questão política dentro da Câmara? É fato que isso não é um problema que não foi a primeira vez que aconteceu, ou foi a primeira vez que aconteceu? Você que conhece historicamente Sena Madureira. Jota foi vereador e tem muito mais know-how para falar do que eu, né? Mas isso não é novo, gente.
Isso não é novo. Outras contendas, querelas, e do jeito que quiserem falar, já existiram em outras legislaturas. Inclusive isso está no DNA da Fundação de Sena Madureira. Essas coisas. Desde a criação do Conselho Municipal em 1912, que foi o embrião da Câmara Municipal. Foi através dos conselhos municipais que assessoravam os prefeitos naquela época. Então, e para você ter uma ideia, o primeiro presidente da Câmara Municipal, se nós levarmos em conta a origem, sabe quem foi esse cara? Monsenhor Távora, um padre. Por quê? Porque era um cara letrado, muito inteligente, muito no meio do povão. Esse foi um dos caras, dos pivôs, inclusive, para esse prédio do templo da Igreja Católica em Sena Madureira. Eu acho que, Marco, você que é um historiador e conhece muita história, eu não sou... O Monsenhor Távora é sepultado em Sena Madureira? Sepultado em Sena Madureira. Ao lado ali da capela, né? Exatamente, ali no centro do cemitério. Não é por acaso. Isso é história. Mas, o Sorriso, eu acho que uma coisa que é preciso se levantar, que eu não vi poucas pessoas falando, se não falha a memória, o presidente da Câmara citou essa questão. Isso está no regimento. O que é que diz o regimento numa situação dessa? Por quê? Porque aí você tem a base legal. Primeiro, o regimento da casa. O Jota sabe disso, mais do que eu. Eu fui presidente da Câmara, né? Eu fui presidente, fui primeiro secretário, fui segundo secretário, fui vereador 2 mandatos. Segundo, de acordo com o que prega o regimento, qual é o tipo de punição, o tipo o processo que se constrói daí. Se o processo não tem base legal, ele já nasce morto. Chama-se natimorto, né? Natimorto. Não tem sentido. Entendi. Como é que você vai instruir um processo que não tem base legal, que não está amparado no regimento interno da casa? Mesmo que a postura dos vereadores tenham sido antiética, tenham sido de algum nível de agressão, não vou entrar nesse mérito, mas você precisa ter um processo conduzido dentro da legalidade, porque senão ele será passível de nulidade em qualquer instância. Isso é o mínimo que se tem. Isso é parâmetro legal, isso é a base legal, inclusive da Constituição brasileira. Então, eu parto desse princípio. Se não houve, eu estou dizendo se, porque para mim é uma condicional, porque eu não tenho total convicção. Você acompanhou... Se não houve, até onde eu sei, então, eu acredito que os vereadores, eles agiram de forma correta, dentro do que prega, vamos dizer, o ordenamento jurídico da casa. Pelo menos é o que eu entendi. Né? Agora... Se cabe outro tipo de ação, aí... Né? O Marcos falou tecnicamente, e eu acho até que o Marcos... Tecnicamente o Marco falou, agora eu quero ver como é que tu vai falar politicamente. Assim, eu acho que o Marcos, se ele tivesse feito direito, seria um grande advogado. Obrigado. Ele se aprofundou na realidade, no que nós, na Bíblia, né, para nós, vereadores, é a lei orgânica municipal e o regimento interno. E aí eu fui presidente da Câmara, fui primeiro secretário da Câmara Municipal e fui segundo secretário. Fui líder também da prefeita na época. Então, todos os momentos eu ocupei. E essas contendas, elas sempre existiram. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, Cildo. Você foi um dos caras que foi secretário na gestão da Toinha, que deixou um dos maiores legados que eu considero para a história de Sena, que foi um manual, que não me falha a memória, foi construído na tua gestão de secretário de Cultura. Não sei se eu estou equivocado. Sim, da história de Sena. Eu tenho esse manual. Obrigado, mano. Você me fez me arrepiar agora. Onde eu bebo nessa fonte para aprender algumas coisas da história de Sena Madureira. Um dos mais completos que eu já vi. Obrigado, Marco. Olha, eu não sabia que o Marco ia falar isso aqui hoje. Mas foi exatamente na época que eu fui secretário de Cultura que nós escrevemos esse livro. José Wilson. Fomos buscar o Zé Wilson lá em Rio Branco. Trouxemos o Zé Wilson, fez assim... Foi um acompanhamento da história de Sena Madureira, com depoimentos, com experiência de pessoas que viveram épocas, que ainda estavam na história, que ainda estavam vivas, viveram a história de Sena Madureira de 40, 50 anos atrás. Nós fomos o que eu estou dizendo é que você teve esse lampejo. Obrigado, Marco. Porque é um legado, porque está lá, está registrado, está sistematizado. E isso é inegável, porque existe a materialidade. E hoje, para fazer um concurso... Para fazer um concurso, é importante você ver esse manual que o Marcos falou aí, viu? Que está escrito ali muitas coisas da história de Sena Madureira. Importantíssimo para Sena Madureira. O concurso que teve, com certeza, deve ter caído alguma coisa que estava escrito lá no manual da história de Sena. Você tem aquele manual aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Desculpa eu não ter trazido, Sorriso. Não, fica à vontade. Mas eu tenho, tá na minha casa, está comigo, que eu leio constantemente. Para aprender das minhas raízes, das identidades, da minha cultura e errar menos. Aprendendo com a história do passado para errar menos no futuro.
Você lembra daquela ocasião na maçonaria que nós participamos do centenário de Sena Madureira, onde foi lançado o livro Brasil a Criando? E você Brasil é estava criando, junto, sim. do nosso historiador que mora em Manaus hoje. Exatamente. Médico, né? E veio aqui lançar. Inclusive, ele trouxe a mãe dele, Mãe dele. que fez um livro também sobre receitas, né, da época que os grandes, os coronéis, os senegalistas comiam aqui em Sena Madureira, e ela fez receitas da história de Sena Madureira, cardápio. Esse cara é só filho de um dos maiores juízes federal que viveram nessa José cidade. Antônio no do início. Souto, né? José Antônio Souto, que ele é filho do Ariel Souto. Ariel Souto, Antônio exatamente. Pinto do Ariel Ariel Souto, Souto. que foi um dos maiores juízes federais que essa cidade já teve. Não tem nenhuma homenagem para esse homem. É verdade, Marcos. Tá? É Da verdade. Justiça Federal, que foi implantada aqui em 1908. Não tem nenhuma homenagem. Nenhuma homenagem. Aí no dia que ele veio aqui, em Sena, ele veio e me procurou. Aí disse, Jota, vamos ali no cemitério, que ele queria procurar uma sepultura de um parente dele, um avô dele, de tanto tempo. Aí nós encontramos. Quando nós entramos no cemitério, ele pegou uma goiaba, pegou a goiaba e comeu a goiaba e me deu um pedaço da goiaba. Eu fiquei assim, eu ia comer goiaba do cemitério, porque assim, ele disse, coma essa goiaba. Eu digo, mas é porque isso aqui é uma comunhão. Cara, isso aqui é uma comunhão. Que legal, que bacana, que jeito. Minha visão diferente. Então, assim, o Marco entrou numa pauta muito importante. E agora, a gente voltando para a nossa realidade da pergunta que o Sorriso fez, que bom, Marco, obrigado. Eu acho que esse podcast tem que ser isso. Ele é eclético. Tem que trazer essas coisas, porque quem está assistindo tem diversas opiniões, diversas formas de ver, de enxergar. Eu acho que esse E não pense que você que for fazer legal. um concurso aqui em Sena Madureira, você vai ter que buscar esse conhecimento da história de Sena. Porque qualquer concurso que houver na rede municipal, com certeza vão buscar a história de Sena Madureira. E não tenho nem dúvida sobre isso aí. Porque um povo que não conhece a sua história, né, está fadado exatamente a não ter futuro. A não ter futuro. Então tem que acompanhar, isso agora que é aqui. para você poder construir, viver um presente maravilhoso e buscar um futuro, né, relevante para os seus filhos, para os seus netos e para a história. Jota, agora eu quero que você fale da estrutura política dessa situação. Você achava que os vereadores seriam caçados no teu aqui, porque o Marco me falou tecnicamente, né, dessa questão, porque realmente teve esse vício, né? Por isso que eu acho que a Câmara recuou. Sorriso, você é um jornalista que você é muito centrado, você é muito responsável, você não faz matéria por acaso. O Sorriso não. Você é um cara, e aliás, eu acho o Iaco News um dos veículos, né, de comunicação na internet mais rápido em termos de informações. Às vezes acontece um fato, você vai, vamos buscar, está lá no Iaco News. Chega até da fura, hein? Exatamente. E o Sorriso tem uma virtude muito forte entre tantas que ele tem, de ser grande músico, de ser jornalista, de ser um cara bacana, de ser um pai de família. Quando ele tem dúvidas sobre as coisas, ele busca informações de algumas pessoas. E o Sorriso me liga sempre, me pergunta, Jota, o que é que tu está achando sobre isso aí? E o Sorriso, eu penso assim, 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 assim. E ele me perguntou antes da votação, você lembra? Lembro. Jota, o que você está achando de tudo isso? Eu digo, Sorriso, é muito difícil um colega caçar o outro. Eu vivi isso, eu vivi momentos de tensão dentro da Câmara Municipal. Naquela época, na Câmara, tinham uma oposição muito forte. Na época da Toinha prefeita, era pesado. As discussões eram acaloradas, entendeu? Tinha gente que ia para a Câmara e dizia, hoje vai ter cacete, ter porrada, eu vou para lá para assistir. Teve um dia que eu chamei a polícia para dentro do plenário porque tinha uma situação até de risco de tiroteio, essas coisas todas, né? E eu chamei a polícia e os colegas me chamaram, por que você chamou a polícia? Para prevenir, para a segurança de todos nós. Diante de tudo isso, aqui em Sena Madureira, não vou citar nomes, já teve situações do colega pegar o escudo do símbolo do partido e jogar na cabeça do outro e ter sangramento ali. Não vou também dizer quem foi, porque é questão de... E isso não deu cassação. Verdade. Esses dias agora atrás, teve um pau formado com situações piores do que aconteceu em Sena Madureira, dentro do Congresso, dentro da Câmara, e não teve cassação. Não, e acontece periodicamente. Não, e tu imagina, tem municípios, existem municípios que acontecem coisas piores que você possa imaginar. Nós estamos vivendo a nossa realidade. E eu, desde o início, eu achei, e eu já falava para você lá atrás, que não ia ter cassação. Nem do Maico e nem do Denis. O conselho, a comissão custou, inclusive, adiou por alguns momentos. Sim. Né? Tensão. Estão comentando por aí que está havendo pressão, mas eu acredito assim, os vereadores, a Câmara tem autonomia, essa questão de comentário de pressão, isso aí eu acho que não funciona porque a Câmara tem autonomia e lá tem um parlamento para decidir com maioria.
dentro do que é legal, como o Marcos falou aqui, dentro da legalidade, obedecendo o que está escrito na Constituição do município e no regimento interno. Então não tem como mudar, porque se o relatório estiver errado, vai haver revisão. Nessa revisão, se o vereador pedir vistas, alguma coisa nesse sentido, o vereador vai votar e vai para o plenário para ser votado. Passa pela comissão, depois da comissão do relatório, aí vai ser votado no plenário. Então, todas essas instâncias que têm que acompanhar o procedimento legal, eu achava, e também desculpa a expressão que eu vou dizer aqui, pelo corporativismo que existe entre o parlamento, eu achei dentro disso que não haveria cassação. O que é natural, né? Natural, exatamente. Né? Em qualquer segmento. Isso é o que se espera em eu muitos acho que, casos. Exatamente. Né? Porque, na verdade, eles sofreram uma primeira punição, que foi Isso, afastamento, exatamente. Você, muitas vezes, no ordenamento jurídico, em cada realidade, você tem uma escala de punições, que vai da mais branda a mais grave. Exatamente. A cassação seria o máximo da gravidade de punição. E que isso não é comum acontecer no Brasil, nos municípios. Né? Mas o fato é que essa manobra na Câmara desagradou muita gente também, né? Porque tinha gente que estava confiante de que o vereador Denis seria cassado, mas já existiam pessoas que estavam confiantes que o Maicon seria cassado. Né? Então, a opinião pública no começo disse assim, não, vamos caçar os dois e tal, e parará. A Câmara viu que não haveria jurisprudência, inclusive, para fazer essa casa, porque o rito estava todo viciado. E aí o Jota diz o seguinte... nunca houve na história da cidade vereador que caçou vereador por conta de situações como essa. Não teve. Não tem precedente sobre isso aí. Exatamente. Né? E olha que no Brasil já aconteceram coisas terríveis, né? No Brasil, você lembra, o avô foi pai do Fernando Collor de Mello? Pai do Fernando Collor. Pai do Fernando Collor de Mello assassinou um senador acriano que estava naquela época como suplente, né? O Cairala, José Cairala, lá de Brasileia. Exatamente. Né? Numa situação que não tinha nada a ver, ele estava se despedindo do parlamento, levou a família para dentro do parlamento lá do Congresso. A última sessão do ano. Última sessão. Solene, inclusive. Isso, ele puxou a arma que não era para ele, era para um colega, e ele errou o tiro e matou o senador acriano. Senador acriano José Cairala. José Cairala. Vocês esperavam por aquela situação deles dois, porque... no momento em que se diziam o seguinte, vai caçar, o Denis disse, eu quero pedir desculpa para o Maicon, e o Maicon disse, eu quero pedir desculpa para o Denis. Era esperado isso depois do que aconteceu, não? Depois daquela... Eu acho assim, porque assim, todos os dois estavam preocupados, que havia um silêncio ali. Eu acho que o próprio Denis e o próprio Maicon, ele percebeu o silêncio da comissão. Um negócio assim. Então eles estavam preocupados. O próprio Denis, eu conheço o Denis. O momento que o Denis agiu da forma que ele agiu lá naquele dia, depois eu acho que ele pensou, porque o Denis ele é evangélico. Não estou dizendo que os demais, eu assim tenho uma admiração e respeito por quem acredita em Deus, por quem teme a Deus. Então ele tem um irmão também que é muito centrado, que é o Deis, que é presidente da Igreja Batista do Bosque. Então ali eu acho que os irmãos em si acompanharam e fizeram várias conversas com ele, né, e mostraram para ele que o melhor caminho é a da paz e da diplomacia. Então ele, baseado nesses aspectos, ele teve a humildade e a dignidade de ir lá se retratar diante do que aconteceu, e abraçar o Maicon e trazer a tranquilidade e a paz que é bom para os vereadores e bom para a Sena Madureira, que nós vamos passar esses vexames de sair na imprensa nacional como aconteceu. É verdade, Jota, eu concordo com a tua fala. E o Maicon disse, eu libero o perdão, né? Sim. Eu concordo com a tua fala, porque esses gestos, quando eles são sinceros, são verdadeiros, eles são gestos nobres, que engrandecem. Você ser capaz de com humildade, pedir desculpa quando você errou, diante de um companheiro, de um colega de parlamento, no caso deles, eu acho isso muito interessante. Isso passa um aprendizado pedagógico para a sociedade também. Né? E porque essas situações mexeu com todo mundo. Você vê a cidade todinha comentando sobre isso, inclusive a imprensa nacional. Nós fomos destaque a nível nacional nesse sentido. E aí você tem isso, não mexe só com eles diretamente, isso mexe com a família deles. Isso mexe com a votação que eles tiveram nas costas, entre aspas, vamos dizer assim, a votação que cada um carrega. Somado ali, acho que os dois somados dá mais de 1.500 votos, né? Dá quase 2.000 votos. Quase 2.000 votos. Quase 2.000. Olha aí. Aí, Sorriso, é necessário que você tenha a humildade, a serenidade de fazer uma leitura de contexto. Porque senão você é capaz de cometer um equívoco, às vezes até pior do que houve. É verdade. E não justifica, porque para mim um erro não conserta o outro. Não justifica.
Acontecido tudo isso, o Denis já começou a sinalizar nas redes sociais que vai ouvir a população, vai para as ruas, vai ver as reivindicações. Não sei se vocês já viram as publicações do vereador Denis sobre isso, né? Mas esse fato, vocês têm alguma dúvida? Querem falar mais uma coisa sobre isso? Não. Eu acho que sim, eu achei. Porque, eu acho que esse fato aí ficou encerrado. Sendo a Madureira gostou, eles conseguiram dar uma volta por cima e se redimir a tempo. Penso que Né? está superado, já disse, sirva até como exemplo para todos nós, para os demais na sociedade, né? Para que a gente não cometa também esse tipo de equívoco, não justifica. E vi um gesto bonito dos vereadores agora, publicado no Iaco News, antes de eu vir para cá, eu vi a foto dos vereadores, todos os vereadores lá, prestando solidariedade à família do Francisco, né? O Francisco pois Maia. essas informações deixam a gente meio que assim, sem Isso clima, prova a união e o corporativismo que existe na Câmara Municipal. Você está vendo aí, você viu, né? Eu acho que isso é interessante. Claro, achei aquela foto a coisa mais gratificante se possa receber do parlamento para a família do Francisco, né? Para a esposa, para o pai, que sofrem nesse momento. Quem mais sofre nesse momento é a família. A gente sente, mas o sofrimento mesmo está cravado no coração da família. O Marcos, você fala sobre esse assunto também, da questão do Francisco? A gente está orando. Tenho acompanhado. Tem acompanhado? Tenho. A gente está fazendo corrente de oração aqui para ver se vai dar tudo certo, né? Vamos aguardar, né? Tenho acompanhado e me sinto também um pouco entristecido, porque eu conheço o Francisco desde criança, basicamente. Eu sempre tinha uma amizade muito grande com o pai dele, com o seu Nenzinho. Mais com o Nenzinho do que o próprio Francisco, mas o Francisco sempre estava por ali, estava perto. E aí, no momento que alcançam, né, uma vitória dessa, de ter a honra de ser vereador na cidade como a nossa, histórica demais e muito importante, sobretudo para a economia do Acre, então a gente fica pensando assim, né? Mas chama atenção, e eu acho que o importante é que a gente possa ter uma imagem de que é preciso que nós nos cuidemos, principalmente nós homens, né, Sorriso Jota, também nesse sentido. Eu não estou dizendo que esse tipo da situação específica em si dele, mas que a gente precisa também, de vez em quando, a gente ter cuidado com o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa vida, a nossa saúde, porque muitas vezes o nosso tempo nos tira o foco para outras coisas. Verdade, Concordo com você. Marco, correto, você está certo, Marco. E hoje, assim, o que eu vou falar aqui agora não é um conselho, é apenas cuidados. Hoje, essa juventude e muitas pessoas estão na academia, mas preciso também estar preocupado com os produtos que estão sendo usados nas academias. O que você usa. Não estou dizendo que a academia é saúde, né? Desde que você faça de forma natural, que você use os produtos corretos, né? Como medicinalmente são recomendados. Às vezes você quer ficar bonitão, né? Não estou dizendo que foi o caso do Francisco. Tem situações que, às vezes, é mais prejudicial do que você ficar em casa na sua ociosidade. Entendeu? Usar produtos, fazendo academia, fazendo movimentos, né? Fazendo atividade física, mas usando produtos errados, não é legal isso aí. Não é legal. Mas, assim, eu tenho acompanhado essa situação do Francisco e me preocupa porque a cada momento sai uma história diferente. E aí, inclusive o Sorriso hoje me ligou perguntando, Jota, estão mandando informações aqui do que aconteceu, de que o Francisco já teve um problema mais sério, né? Já comentaram, né, sobre isso, que tinha tido morte encefálica, mas até o momento, oficialmente, o boletim médico ainda não disse isso. Foi feita uma tomografia agora à tarde, estão aguardando, eu não sei se agora, nesse momento, já tem algum boletim oficial sobre isso aí, né? Há informações lá atrás de que ele teve uma parada, e essa parada, ele foi reanimado, que essa parada não foi pouco tempo para reanimar, é uma informação que a gente tem, mas que ele voltou e agora estão aguardando a família e inclusive os vereadores que estão lá, estão aguardando o resultado oficial dessa tomografia que foi feita para saber como é que está o cérebro, né? Porque você sabe muito bem que um ser humano, quando ele fica acima de 10 minutos sem oxigênio no cérebro, é prejudicial. Você compromete, os neurônios, as conexões neurais exatamente. Que existem em cada um de nós. Então, os médicos devem estar avaliando aí para poder dar uma informação oficial para a família. Mas que o caso não está... O Francisco, a situação dele ainda é grave, muito grave ainda, entendeu? Então, a gente só tem que pedir orações para as pessoas, para os amigos dele, para os eleitores, para o grupo dele, para continuar apostando e acreditando que tudo vai dar certo. Mas, até o momento, não está nada fácil.
Não está fácil. Não está fácil. A gente está tendo informação aqui, inclusive, dos próprios vereadores que estão por lá. A gente, enquanto jornalista, está perguntando, está tentando informação. E é muito sério o caso do Francisco, né? E a gente vai acreditar que milagres existem para que ele possa retomar, né, a vida dele aqui em Sena Madureira, fazendo o que ele sempre gostou de fazer, que é a boa política, né? A política. Vamos Só aguardar. isso porque a medicina diz o seguinte, qualquer cirurgia cardiológica, ela requer muitos cuidados. Todas as pessoas que fazem uma cirurgia cardiológica, elas têm que ir para a UTI. Por quê? Porque as próximas 48 horas são fundamentais para que se tenha uma recuperação ou que haja um choque. Eu não sou médico, mas eu procuro me aprofundar sobre os conhecimentos, porque jornalista tem que saber de tudo um pouco. Né? Você sabe disso, você sabe disso. Então, assim, tem um choque que às vezes pode acontecer nessas 48 horas. Eu acho que deve ter acontecido com o Francisco e esse choque deve ter dado uma parada cardíaca. Né? O que aconteceu com o Gilberto, que não conseguiu voltar. Né? O Gilberto Diniz, lá, quando fez a terceira cirurgia. Mas ele conseguiu voltar, né, com a competência dos médicos. Inclusive, hoje o Santa Juliana tem uma equipe médica em uma UTI. Inclusive, falava com o Suzuki agora à tarde, que é meu amigo, pedi para ele ver informações sobre, que ele é amigo do chefe da UTI, lá do Hospital Santa Juliana, onde faz esses procedimentos. E ele disse que hoje a equipe médica e a UTI da cirurgia cardiológica é uma das mais respeitadas da região norte, que está instalada em Rio Branco. Vamos aguardar, né, gente? Vamos torcer para que a gente possa estar olhando esse vídeo aqui lá atrás, que vai ficar gravado nas redes sociais, e diga que tudo deu certo, né? Que tudo foi... Com certeza. Vamos aqui para o pessoal que está falando com a gente. Nós temos 127 pessoas no YouTube assistindo a gente e no Facebook a gente tem 22 assistindo a gente. Isso fora apesar de estar, 143 agora. Apesar de estar concorrendo com o Flamengo, né? Estamos concorrendo com o Flamengo hoje, né? Desleal essa concorrência. A Célia Moreira está dando boa noite para a gente. Boa noite, Célia Moreira. Professor Marco também, Jotinha, Obrigado. meu amigo. Obrigado. A Célia é minha amiga do coração. Um abraço, Celinha. Riqueza da informação. Dando boa noite também para a gente. Obrigado. O Cleilton Fernandes está dizendo que o nosso podcast está muito bom, muito bacana. O Raif Bento pede para você lembrar do Rony Maio, comprador de borracha. Acho que é Rony, né? O Rony, o maior comprador de borracha. O Rony, o comprador de borracha, é verdade. O Rony é mesmo. Você conheceu o Rony? Comprador de borracha e garantia o preço e pagava certinho. Paga certinho. Maria Terezinha também está ligada com a gente. O Agenaldo Gomes também está conosco aqui. Está dando boa noite para a gente. Eu ia tocar Valdeildo Moreira. Eu tomara que esse Flamengo perda. Mas não, esse porra. No Vascaíno, você... Ele está secando os torcedores flamenguistas. Aldeisa, boa noite para a Aldeisa também. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, sério mesmo, aproveitando esse nosso podcast, depois dos recortes. Mas eu ia falar um pouquinho de política, mas eu queria mudar aqui, fazer um 360 e falar da situação hoje que se encontra o nosso Instituto Santa Juliana. Eu não sei se vocês já se sensibilizaram com essa situação. Nós temos um lixão no meio da cidade, pô. Sem falar que a gente perdeu totalmente a nossa história com aquela condição que hoje encontra-se um dos maiores pontos de referência da nossa cidade. Sena Madureira é uma cidade centenária que tem uma escola com modelo colonial que está se perdendo, já se perdeu. O que está acontecendo, Marcos, você que é historiador, o J. Alves que é empresário, que já morou aqui, mora aqui desde então, com a nossa cidade? Esse vai e vem da Igreja Católica que joga para o governo diz que tem interesse em reformar, a igreja diz que não. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo nossa história. Perdemos um instituto tão bonito como o Santa Juliana, perdemos o museu e pior do que isso, estamos perdendo a nossa história. A história da cidade, isso é grave. Ô Marco, eu quero começar contigo, Marco. Você quer começar, J. Alves? O Marco que sabe. Você quer que eu comece ou você começa? Não, pode ficar à vontade. O Marco vai falar historicamente porque ele sabe como começou o Santa Juliana. E aí eu vou falar para você sobre o que está acontecendo hoje. Eu queria a opinião hoje. de vocês quanto cidadãos, porque Sim. eu acho isso muito grave, gente. Isso é muito sério. Primeiro eu queria que o Marco fizesse um relato rapidamente de como começou o Santa Juliana em Sena Madureira. Como foi construído aquilo ali? Jota, o Santa Juliana, na verdade, ele nasceu do sonho, da aspiração do primeiro bispo do Acre. Primeiro bispo da história da igreja no Acre. Dom Próspero? Dom Próspero Bernardes. É o nome de uma escola em Mono Urbano com Isso, Dom Próspero homenagem Bernardes. a ele.
ele um dia sonhou, isso é relato que eu tenho as informações, por isso que eu estou te falando aqui para todos, inclusive agradecer a nossos telespectadores, ouvintes, quem estiver aí, todo mundo que está nos prestigiando nesse momento, porque esse programa é um programa de instrução, de cultura, de tudo, importantíssimo. E mais uma vez, parabenizar e agradecer essa iniciativa do Sorriso, com o Iaco News. O bispo, em 1920, ele manda uma carta para chefe dos servos de Maria. Na verdade, era uma chefe, uma mulher. Né? Era uma priora, que era um título que se dava, e ele manda essa carta. Ela morava em Roma, na Itália, e então ele escreve essa carta. Agora você imagine o percurso dessa carta. E quanto tempo levou para chegar até via lá? Aquática, pegando o rio da nossa cidade até entrar no Atlântico, chegar na Itália. Veja só como é que são essas coisas. 3 meses no mínimo, no mínimo. E aí ela recebe essa carta e ele pede para vir ajudar aqui a iniciativa da igreja, o momento difícil que passava de calamidade a cidade, porque ali naquele período de 1920, o primeiro ciclo da borracha tinha ido embora. Nós tínhamos um momento de decadência. Por quê? Porque não tinha mais o ouro negro. Não tinha, eu digo entre aspas, porque o declínio começou basicamente a partir de 1915, nesse primeiro ciclo. Então, a igreja que recebia donativos, doações, de toda essa natureza, inclusive para manter muitas famílias carentes na cidade, que já haviam, o que é que acontece? Ele vendo essa situação, ele analisa e vê a dificuldade e também a falta de um colégio, de uma estrutura, para que possa servir vamos dizer assim, de saída estrutural, de saída educacional, melhor dizendo, para a sociedade daquele momento. E aí ela responde, ele pediu algumas, vieram 6, ele não pediu 6, mas pediu algumas, né, freiras ligadas ao Servo de Maria, à Ordem Servos de Maria, e elas chegaram aqui em 1921. Né? E aí, a partir desse momento, agora você vê, estamos recebendo filhas da Europa, sem saber a língua portuguesa, sem saber praticamente nada, sem entender nada, porque elas moravam lá na Europa, na Itália, e elas vêm para cá, aceitam o desafio. E o viés era atuar em 3 frontes principais. Atuar na questão da ajuda ao catecismo, a Igreja Católica, o apoio à questão da religião, atuar na frente instrucional, na educação, esse foi o foco principal do bispo, e atuar também na questão da saúde. Olha só a importância disso. Então, elas chegam aqui, e aí vem com esse sonho, e o Dom Próspero Bernardi coloca a importância de se construir uma escola que se chamasse Santa Juliana, que é a padroeira das crianças. Você tem uma ideia. Não é por acaso o nome. Santa Juliana. Padroeira das crianças. A padroeira das crianças, onde abrigou muitas crianças. E ainda internas, né? Internas na época, internas e semi-internas. E aí começa toda essa história. A primeira escola foi cedida ali próximo pelo da Justiça, um juiz federal chamado Virgulino de Alencar, que cede um pedaço de terra e começa isso praticamente numa palhoça de paxiúba coberta de palha. Esse foi o primeiro Santa Juliana, é a imagem que eu tenho na minha mente. Inclusive, eu tenho a foto do que eu estou dizendo aqui. A partir no final de 1921, na verdade, 1922. Elas, antes de atuarem, elas se prepararam, passaram basicamente quase um ano se preparando, numa palhoça também coberta de palha, com muitas goteiras. Elas estudavam, se preparavam a língua portuguesa, o conhecimento do contexto, da região, da realidade, se adaptando para poder atender a nossa sociedade. Então, esse sonho foi um sonho fantástico, que é preciso ser melhor, vamos dizer, divulgado, é preciso ser melhor explorado, até para a gente fazer justiça essa história tão bonita da nossa cidade, que é o Santa Juliana. Então, começou desse sonho. Quando foi dia 22 de setembro de 1922, foi aí implantado, basicamente, a pedra fundamental do primeiro Santa Juliana. Então, ele começa essa história. Tem mais de 100 anos já, né? O centenário. Nós temos mais de um centenário.
Hoje, atualmente, É uma obra centenária. A Eu tô escola Não centenária. cortando o assunto de vocês, estou tendo informação aqui de que o Flamengo 6-0 pro Flamengo. Será? É por isso que o flamenguista está animado. É, Cildo Igor? Segundo o Está Agenaldo, confirmado aí? segundo o Agenaldo, ele está dizendo que está 6-0. Tem goleiro não, tio. Eu acho que não tem goleiro do outro É lado, brincadeira. Mas o Flamengo tinha que dar uma resposta mesmo. Fechando aqui, Jota, para não me alongar mais. Então começa basicamente assim essa história das irmãs. Eu lembro alguns nomes das freiras. Irmã Bride, irmã... Alfreda. Irmã Alfreda. Irmã Alfreda. Eu tinha todos isso na cabeça, mas como faz tempo que eu não leio mais isso, então eu acabei esquecendo. Mas, Naquela época, a diretora chamava-se Madre, era Madre, né? era madre, né? Era. Era que era A superiora, superiora. né? Madre superiora. Era, superior, né? é. Eu ainda cheguei a estudar no Santa Juliana com as freiras, para você ter uma ideia. Olha, E nós temos 100 anos ainda. Nós ainda temos uma irmã que está aqui, eu vejo ela caminhando nas ruas, que ela participou, ela foi professora no Santa Juliana, a irmã Fábia. A Fábia. Ela está aqui em cena. A Fábia É. ali é muita história, viu? E é de família genuinamente de Sena Madureira, a irmã Muita Fábia, né? história Nos ali. escostos, né? Isso. É, exatamente. a Então, gente vê ela caminhando nas ruas de Sena Madureira ainda, a irmã Fábia. Infelizmente, na década de 70, E era, elas foram era do embora, Instituto né? Santa Juliana. Santa Juliana, Instituto Santa Juliana, foi professora. Instituto Santa Olha Juliana. só que Isso. coisa. Convidar um dia ela para vir E aqui. foi diretora do Instituto São José, eu acho, lá em Rio Branco. Acho que não me sim. importa. Sim. É possível que seja. Exatamente. Sim, Marcos, você concluiu? Está concluído, porque essa história ela é muito ampla, Jota. Agora eu passo a bola para você Tá. aí. Aí você buscando a realidade hoje e buscando. Eu quis que você falasse sobre isso aí, que era para a gente entender como começou a dificuldade, começou o Santa Juliana. E como se encontra hoje, como o Sorriso levantou aqui. Mas o que eu vejo assim, a igreja hoje, a igreja católica, a diocese, aliás, a diocese, ela quer vender o Instituto Santa Juliana, porque eles não têm dinheiro para recuperar. Uma manutenção ali. Né? Esses dias agora, inclusive, eu participei de uma conversa com o padre responsável por essa questão aí, que está participando dessa negociação, através também do meu amigo João Roberto Brana, que foi ele que trouxe o padre aqui, e tivemos uma conversa com o prefeito, o Gerli, o João Roberto Brana e o padre que veio aqui para negociar. E ali foi feita uma proposta. Essa proposta também está tendo aí a articulação do senador Sérgio Petecão para vender o Instituto Santa Juliana, no caso o museu, a escola que está lá, né, já está destruída, e o museu que fica ao lado ali. Então ali tudo, e daí, só que não entraria na negociação, seria a escola que já está pronta, que ali A outra escola. é a outra escola. Mas aí parece-me que até o momento ainda não teve uma definição. Ainda estão em processo de negociação. O interesse deles, a priori, principalmente, né, é vender para o município ou para o Estado. Porque eles sabem muito bem que se vender para o município ou para o Estado, não vai perder as origens, as características dos prédios, né, a história, né, o acervo. E como você vê na Bahia e outros que eles preservam até hoje, né, a cultura, com as construções, né, centenárias, como você vê lá. Então, se vender para terceiros, e o último caso, eu até conversava com o padre um dia desse, que é meu amigo, conversava com ele lá em Rio Branco, ele disse que a priori é vender para o município. Se não conseguir negociar com o município, tentando o Estado, se não conseguir, em último caso, vão ter que vender para uma iniciativa privada. E aí, na iniciativa privada, eu não sei se vão manter aí o acervo histórico. Então, essa é a realidade de hoje, que está acontecendo ali com o Santa Juliana, o que eu sei. Eu acho que é muito grave isso, né? É muito grave porque parece que estão ignorando a história do município, né? Estão deixando para lá. Isso aí Eu acho que nesse momento a isso gente é uma- presta um grande serviço aqui, tá? Batendo nisso aqui. Eu digo que isso é muito grave porque, assim, são pessoas que, por conta de dinheiro, não estão nem aí para a história do município, né? A igreja quer vender, está preocupada se a história vai ou não vai embora, entendeu? Eu acho que a igreja deveria, inclusive, se pronunciar sobre isso, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tem um prédio histórico que por ali passaram pessoas, e tem uma memória ali dentro, né? E de repente você do nada, não, ou vai vender, ou se virar privado, derruba aquilo ali, faz outra coisa. Salvo engano, e a Sorriso, memória da esse- cidade, como é que fica, né? Esse prédio, essa estrutura, ela é tombada. Não sei se o Jota tem informação sobre isso. Sim, na época, É um tombamento, na época do Normando houve uma tentativa. Não Parece sei se que ela, se não me falha, meu se é tombada, não tem como você mudar. né? Aí não. Não tem Aí como. é É lugar lei. pra mexer. Mesmo que você compre, você tem que manter os mesmos padrões lá. manter. Né? Tem que manter ser o acervo. mantido os Manter mesmos porque Exatamente, isso é Eu, lei, né? sinceramente, digo para os senhores que o que está faltando é sensibilidade política nessa história. Deixa eu te- Desculpa a sinceridade. Deixa eu te dar outro Os dado. atuais políticos, aqueles que já passaram e os atuais políticos não estão nem aí
para a história do nosso município. Do Inclusive, município muitos de Sena passaram por Madureira. lá, viu? Que Alguns passaram estudaram por lá, lá, tá? inclusive, entendeu? Porque isso é muito vontade política. Você não vê situações como essa acontecendo em cidades, por exemplo, que valorizam a sua história. Porque quando você valoriza a sua história, você começa a chamar pessoas para conhecer essa história. Você começa a chamar a atenção de quem não mora aqui. Poxa, se aquele povo lá está dizendo que é bonito, eu vou lá conferir de perto se é realmente o que eles estão dizendo. Então, o que parece é que as nossas memórias aqui, os políticos, de um modo geral, eu falo de um modo geral, não estão nem aí para o Santa Juliana, para o museu que nós tivemos aqui e tantas outras coisas aqui em Sena Tem uma Madureira. outra coisa que precisa a gente começar também, está na hora de bater. O próprio prédio da Polícia Militar, tá? Precisa também de uma, vamos dizer, de um reparo, de uma restauração. Restauração também, tá? É um dos prédios também históricos da cidade. É um E mais legado grave ainda, se histórico, são tá? tombados, Mas é tá lei. Se é precisando lei, também. a lei não estão cumprindo a lei. Não estão cumprindo a lei. Não estão cumprindo a lei. Vamos dizer isso aqui com muita sinceridade. Doa a quem doer. Veja, se esse prédio aqui, ele é tombado, ele é uma lei, você manter ele do jeito que ele está, e não está sendo cumprindo essa lei, alguém precisa ser penalizado. E aí aqui eu chamo a atenção do Ministério Público, porque isso é um patrimônio público, é um patrimônio da comunidade. Há quem não se interessa, mas há quem se preocupa. E no coração da cidade, cartão postal. Eu ia Né? falar isso aí, postal. eu ia falar agora. Você tirou, como diz o ditado, tirou a palavra da minha boca. É coração da cidade. Hoje, se você É fizer... triste você passar ali. Quando você conversa com alguém lá fora, pergunta, e aí, Sena Madureira, como é que tá? Eu tenho muitos amigos lá fora. Como é que tá Sena Madureira? Eu digo, tá tranquilo, tá bem. E como é que tá lá o prédio da Igreja Católica? Tá bacana, mano. E o Santa Juliana? É uma das primeiras coisas que lembra. As pessoas perguntam logo. Meu Deus, é um prédio de referência. Você entra no coração da cidade. É no coração da cidade. Nós temos desembargador, Sorriso, que passaram pelo Santa Juliana. Temos Foi no Tribunal de Justiça do Acre. A desembargadora Eva Evangelista estudou no Santa Juliana. Pra você ter uma ideia. Porque eu não estou lembrando muita gente importante. Não só os importantes, mas eles, porque são destaque na sociedade. Não sei se vocês sabem, a Diocese tem um convênio com o governo do Estado. O governo do Estado repassa mensalmente quase R$50 mil para a Diocese. Eu não sei se vocês tinham conhecimento dessa informação. Eu tenho, porque, inclusive, eu tenho a cópia dos termos anteriores, de 2025, do termo dos convênios assinados. Esse repasse continua acontecendo? Deve continuar. Não sei esse ano ainda, porque eu não vi nada nesse sentido. Mas até o ano passado havia. E esses repasses são destinados para quê, Marcos? Não, aí ele vai para o caixa da igreja, através do bispo, em Rio Branco, e aí eu não sei qual é a finalidade deles. Ah, entendi, tá. Tá? No convênio não diz nada nesse sentido. Diz entendi. que firma um convênio para isso, para que sirva a comunidade e repassa o recurso. Isso é real, tá? Eu acho, eu volto a repetir para os senhores, eu acho que está faltando comprometimento político. E não venham, sinceramente, tentar achar uma desculpa para depois dizer, não, mas isso aqui não. A culpa é de todo mundo. A culpa é de quem está hoje, a culpa é de quem já passou, que não fez o que tinha que ser feito, e o prédio continua se deteriorando, virou centro de... Os caras furtaram lá vários alumínios, tiraram o que tinha que tirar, isso na barba de todo mundo. O risco e ninguém se daquilo preocupa ali com cair isso. em cima do outro prédio cheio de alunos, meu Cheio irmão. de alunos. Aquela estrutura que está ali, um vendaval, um negócio, Deus o livre isso, eu estou dizendo isso preocupado com vidas. Eu fico mais preocupado, sabe com É um risco... com essa bola, passa a bola para cá, passa a bola para ali, aí o cara diz, não, vamos um exemplo, né? Vamos passar para o município, não, vamos passar para o Estado não é a igreja, e fica naquele jogo, aquele puxa-encolhe, e o prédio vai se deteriorando, e a nossa história vai se acabando, como se nós fôssemos um povo que não merecesse ter as suas memórias em pé. Eu entrei, vários pedaços entrei lá o ano passado, Sorriso. Eu e um repórter de Rio Branco, nós gravamos, eu tenho um vídeo, gravado e tem no YouTube, da TV5. Jota, eu chorei. Eu não estou querendo fazer sensacionalismo, não é isso, nem o objetivo do Sorriso, mas eu chorei quando entrei na estrutura. Por quê? Porque eu fui estudante, porque eu fui professor no Santa Juliana e eu fui gestor. Como você e o seu filho, que hoje é o nosso vice-prefeito, que passou por lá nas minhas mãos quando eu era gestor. Cara, eu não aguentei. A emoção me invadiu e foi difícil até gravar na reportagem, pra você ter uma ideia. E tão forte que é. Está destruída, é ruína para todo lado.
E o risco de aquilo desmoronar é muito Aí, como grande. o Sorriso falou, tem crianças ali, né? Cadê o estudando corpo todo de dia, né? bombeiro? Precisava alguém se pronunciar sobre esse negócio, Sorriso. Eu acho que nós estamos calados demais. Nós estamos aceitando. É preciso que se levante um clamor da sociedade para alguma coisa E a mudar. própria sociedade tem que clamar. Alguma coisa mudar. Porque quando a sociedade se cala, ela está consentindo aquilo Eu que tá não acontecendo. vejo, me desculpe a minha, sei lá, a falta de conhecimento, eu não vejo um parlamentar nosso tocar nesse assunto. Santa Juliana. Eu não vejo, mas Ninguém. me perdoe se eu tiver... Nós temos 4 falhando. deputados, nenhum ainda tocou nesse assunto. Ninguém, Absolutamente cara. nenhum. Nós temos aí os vereadores, eu não me recordo os que tocaram, mas eu acho que deve ter alguém que tocou nesse assunto. O Petecão foi o único que ainda tentou, Não, inclusive, ele está propondo colocar uma emenda, se houver essa negociação, para poder restaurar. Né? Porque, gente, isso é um escárnio, isso é grave demais. Tá? Nós temos uma memória histórica se acabando. Isso em países, por exemplo, em países que valorizam a cultura, isso é um crime gravíssimo. Já tinha resolvido aqui em Sena Madureira, nada acontece. Parece-me que a questão aqui, se é do fulano, eu não vou fazer. Se é da prefeitura, eu não vou fazer. Se é do governo, eu não estou nem aí. Se é da igreja, eu não estou nem aí. E fica por isso mesmo, e ninguém diz nada, ninguém resolve nada. Acabou. E fica nessa situação. Mas vamos aguardar e eu vou continuar tocando nesse assunto, porque eu falava, não sei se vocês lembram de uma situação que aconteceu uma vez na escola Modesto da Costa, que o prefeito ficou de remover para lá, teve aquele clamor popular e tal, quando na verdade os alunos iriam sair dali para ir para uma escola melhor. E eu até questionei isso, eu digo, mas por que não tem esse mesmo clamor, entendeu? Pro Santa Juliana, porque querem, naquele momento, era criticar o município, era criticar o prefeito, porque o prefeito estava mudando de escola, mas ele dizendo que estava mudando para a escola melhor. Tanto é que o Ministério Público referendou. E a população, por que não tem esse mesmo clamor? Por que essas pessoas... Está na hora de acender essa chama aí, É só porque é política? Está na hora de acender essa chama, né, Sorriso? Eu acho que sim, eu acho que está na hora do Ministério Público. Nós temos um promotor de justiça aí, bem atuante. Eu acho que como vai mexer nesse negócio aí. Eu acho que ele tem que começar a perguntar o que está acontecendo. Isso aqui é da história Convocar essa juventude aí nas escolas, alguém levantar esse movimento e fazer um movimento lá na frente para salvar o Santa Juliana. Eu acho que está na hora de fazer isso aí. Passou da hora. Né? Chamar a imprensa, chamar todo mundo e aí dar uma atiçada em tudo isso. Que é ano de eleição, Jota. Vai. Muita gente vai aparecer e vai colocar seus planos e tal, mas a gente não vê ninguém discutindo projeto, programas, ações. A gente vê um outro nível de discussão. É uma pena. Uhum. Eu queria ver discussão de como resolver as coisas, do que precisa a gente ajudar, como é que nós podemos ajudar a nossa sociedade, principalmente quem menos tem, quem mais precisa, do ponto de vista de ajudar essa cidade. Nós não precisaríamos... Deixa eu abrir um parênteses aqui, Jota, que poucas pessoas sabem. Quando eu estive no Núcleo de Educação do Estado, que foi uma honra, o Santa Juliana foi declarado inapto, não podia mais se usar o Santa Juliana. Falando nisso, eu quero fazer uma referência aqui para o Marcos, e ele vai já continuar. O Marcos foi... por quanto tempo você foi coordenador do Núcleo de Educação aqui? 7 anos. 7 anos. O Marcos já tem a bagagem histórica do Marco, e no que ele já ocupou em Sena Madureira, é muito bonito. O currículo do Marco... Foi coordenador do Núcleo de Educação durante 7 anos, foi diretor da escola... 2 mandatos. 2 mandatos do Santa Juliana. Então, de educação, esse cabo aqui já tem uma bagagem bem... 35 anos, Jota, na área de educação. Fala com muito conhecimento, mas pode continuar, Marcos. 35. Eu fui coordenador do Núcleo da UFAC no último ano do Agnaldo Chaves. Isso mesmo. Também. Eu passei por várias funções dessas aí. Não me engrandece, mas... Assim, quer dizer, não me envaidece, mas eu aprendi muito. Uma experiência muito grande. Hoje eu sou formado, além de ser pedagogo, psicopedagogo, eu sou formado em gestão pública e terminei o ano passado uma especialidade em ciência de dados. O primeiro estudante de Sena Madureira formado nessa área. Você continua estudando, né, Marcos? Você Continuo. não para. Eu acho que quando a gente tem essa veia de professor, Jota, a gente tem essa chama dentro da gente todo o tempo. E você não pode parar. Porque a informação hoje que no tempo de um imperador,
um imperador tinha um conhecimento vasto, embora tivesse, mas uma criança hoje com 7 anos tem mais informação do que o Do que imperador. o imperador lá na época. E assim eu quero. Por exemplo. Agora eu Olha, quero vocês voltar. continuem, por favor, que eu vou dar uma saidinha bem rápido e volto já. É VaptVupt? É VaptVupt. Continue aí, fique à vontade. Bem rapidinho. Mas assim, eu ia falar sobre você. Você já está saindo, mas tudo bem, não tem problema. Mas assim, já estamos também quase chegando no final, já estamos com quase 30 minutos, ali, quase 1 hora já de bate-papo aqui. E quando a gente fala assim de coisas boas, o tempo passa, a gente não percebe, né, Marcos? Mas assim, Marcos, continuando o seu raciocínio, que eu acho que eu cortei um pouco. Fique à vontade. Eu quero falar que tem muitos pontos importantes da Madureira que precisam ser levantados, principalmente na área de cultura. Né? Nós temos aqui tantas coisas que podiam ser restauradas. Eu lembro que passam e aí depois se acaba. Você lembra que quando, todo 25 de setembro, a gente ia lá para o Siqueira de Menezes e ali estava o marco de fundação da cidade, né? Eu não sei como é que está aquilo ali hoje, mas a escola não existe mais. Foi fundada uma pracinha lá. E ali era celebrada uma missa, né? Por quê? Para resgatar e dar continuidade à história. Aí vamos colocando, você colocou aqui o quartel da Polícia Militar, né? O Jardim de Infância, que é um museu hoje, né? O Santa Juliana, entre tantas coisas importantes que a Sena Madureira teve. Lá no 2º Distrito, o armazém lá, JG de Araújo, né? Mas está mantido, né, até hoje. Mas assim, se a gente não cuidar desse patrimônio, vai se acabar e a história vai passar. E não existe futuro nem presente sem uma história. Nenhum povo pode deixar a sua história se acabar. Eu saí rápido. Nos embaixadores. E lá a banda Arte Livre de Sena Madureira, que fez muito sucesso durante muito tempo, foi cantar também nesse mesmo show, lá em Boca do Acre. E por lá o Sorriso deu um show, né, e ficou sendo observado pelos proprietários da banda. E foi feito o convite. E aí. E eu topei. Topou, aí conheceu a Silnara e nunca mais voltou. E tá aí o Cido Ícaro, né? Que tá lá na produção. Agora a herança de tudo isso aí. Agora já era. Mas o que eu quero falar é que o Sorriso é músico, mas com conhecimento jornalístico, montou esse site aqui, o Iaco News, que orgulha Sena Madureira. Porque o Iaco News, essa semana agora, eu recebi as informações, né, quentíssimas, de que o Iaco News hoje no estado do Acre está na classificação entre os 4 ou 5 mais acessados. Mais acessado no estado, no Brasil e no mundo. O Google, você precisa ter um tempo para ter uma relação de confiabilidade com o Google, né? E aí passou um bom tempo e a gente trabalhando e tal. Inclusive eu desejo isso que todos os outros sites também tenham, né? E aí quando você faz uma busca no Google, na plataforma do Google, sites mais acessados do estado do Acre, o Iaco News hoje aparece por conta da sua relevância de notícias dentro do estado, né? É claro que isso varia, vai para cima, vai para baixo, Oscila, desce um né? pouquinho, oscila. Mas o mais importante de tudo isso é que uma plataforma multinacional, uma plataforma internacional, está dizendo que dentro do estado do Acre existem sites de confiança que vocês podem acessar. Isso é fruto de quê? De trabalho, de acesso, Nós temos uma equipe assiduidade, hoje, responsabilidade. Nós temos uma equipe hoje aqui, eu saldo a Cris Menezes, o Henrique, o Chesmon, o David Chesmon, o correspondente Você nosso tem de quantos Rio Branco. jornalistas hoje? São 6 hoje com a De gente. plantão, 24 horas, 24 horas, sem parar. Você abre o Iaco News 1 hora da manhã, fato que aconteceu há 10 minutos atrás, está lá postado. Temos a Marleide, agora entrou a Camila, que está com a gente também, tem o Cildo na produção, tem outros parceiros. Se não tiver essa rede aí... Não vai. Isso é fruto desse trabalho, da gente persistir. Por exemplo, você vê outros sites grandes, aqui eu cito Continet, a Ceres, tem uma equipe enorme para conseguir a relevância que eles conseguem. Senão, não consegue. Se você não ficar atualizando e a ferramenta não identificar que aquelas suas informações são verídicas, porque ali agora com a inteligência artificial é que as coisas ficaram mais práticas. O que eu digo para as pessoas, as pessoas às vezes me ligam. E hoje Sena Madureira, né? É um site do município de Sena Madureira. Como eu sou um jornalista velho, veterano, como diz o ditado, as pessoas às vezes quando tem alguma dúvida sobre informação que sai, e às vezes eles pegam IA, né? E acham que é verdade, em algumas situações, aí me perguntam, Jota, isso aqui eu estou te ligando para saber se é verdade. Não. Vá nos sites oficiais. Se os sites oficiais tiverem feito essa divulgação, pode ter certeza que é verdade. Entendeu? Com certeza. Porque as pessoas hoje elas se levam muito para a questão de
no IA, você puxa ali no Face, você busca um monte de informações. Se você for pôr aquilo ali, você vai ser um eterno mentiroso. Então você tem que acompanhar o que está oficialmente nos sites. Você tem que ver a C24 Horas, você tem que ver Continente, você tem que ver Yahoo News, você tem que ver esses sites aí para. Sites também, G1. G1, entendeu? Né? Então você tem que ver isso aí se realmente está lá. E se os demais, um só site publicar, às vezes pode ser alguma tendência. Mas se 3, 4 ou 5, 2, 3, 4 publicar, amigo, pode ter certeza que é realidade. Isso faz sentido. Você está tocando num ponto que aconteceu comigo ultimamente. Eu não vou dizer o nome, mas eu acessando a inteligência artificial sobre história de cena. Alguns fatos históricos, assim, mais específico, eu pedi um retorno. Inclusive, eles me deram a data de fundação de Cena Madureira errada. Aí tá vendo? 28 de setembro. Eu digo, não, 28 Cruzeiro do Sul, Cruzeiro né? do Sul. Cruzeiro do Sul. Aí eu fiquei de orelha em pé, fui olhar lá no rodapé e disse, olha, você precisa checar as informações que o site pode cometer equívocos ou erros. Aí eu... Vinham da Cruzeiro do Sul, caiu, decolou aqui do aeroporto aqui de Cena Madureira às 10 da manhã e caiu em cima da cabeceira do Caeté, aqui na boca do Caeté, né, com o bispo Dom Moacir, Dom Joacundo Maria Grotti, e Dom Joacundo Maria Grotti, não é isso? Dom Joacundo Maria Grotti. E ali, né, morreram várias pessoas, filhos de Cena Madureira e outras pessoas, que naquele tempo era um DC-3 Douglas da Cruzeiro do Sul. Bimotor. Ele saía do Rio de Janeiro, passava por toda essa região, aí fazia o percurso. Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Cena Madureira e voltava de novo. Era fazer essa... Voltava para a capital. Voltava para a capital. O bispo veio para o festejo de Cena Madureira, veio de jipe. Só que ele gastou mais de quase 2 dias para chegar a Cena Madureira. Você sabe que no final de setembro nós já estamos aí na entrada do inverno amazônico. E aí, por carga d'água, alguém aconselhou ele voltar, pegar carona nesse avião. Só para você ter uma ideia dessa história que é muito real. Eu fiz uma matéria com o Edinaldo Gomes, aqui, peço licença, meu amigo, para citar aqui, Sorriso. O Edinaldo Gomes já esteve aqui fazendo podcast com a gente também. Lá no local onde caiu o avião, naquele fatídico dia 28 de setembro de 1971. 71, exatamente. Eu estive lá gravando. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui sobre isso aí. O bispo mais novo da história. Muito jovem. Da igreja. O pai do deputado estadual Edivaldo Magalhães, um comerciante de Cruzeiro do Sul, estava vindo de Cruzeiro do Sul ele morava em Cruzeiro, morava em Cruzeiro. E aí ele veio nesse mesmo percurso que ia fazer compras, era um comerciante. E os comerciantes iam fazer compra lá fora, em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, para trazer. E ele também estava nesse avião que caiu aqui. Aí o Edivaldo Magalhães, meu amigo pessoal, um dia disse, Jota, eu quero visitar o local onde... Isso há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Eu quero visitar o local onde o avião caiu, que meu pai estava nesse avião. E o Edivaldo era criança na época. Aí nós fomos lá visitar. Tudo matado já. Na época, por muito tempo, a igreja manteve como uma igrejinha, né? Padre Paulino. E celebrava a missa todo dia 28 de setembro lá. Isso é história também. E chegamos lá, estava matado aí. Ainda tem um motor, ainda tem a asa, ainda tem alguns destroços, Sorriso. Eles têm. Tá lá. Aí nós chegamos perto do motor. Aí chegamos perto do motor e escutamos aquele negócio no motor. Digo, rapaz, Edivaldo, será que a tua vinda aqui... Será que o teu pai não acionou lá para o motor funcionar, não, para tu lembrar? Aí o cara chegou perto de nós e disse, rapaz, vocês correm daqui, que isso é uma casa de abelha enorme que tem isso, né? Vamos pegar vocês. Tem uma casa de abelha lá que não tem que ser que corte perto. Está servindo mesmo de abril, né? Exatamente. Então tá lá, mas está lá, Sorriso, os destroços estão lá, que era uma capela. É verdade. Eu fui lá. Para a gente relembrar só um pouco da história que está passando, né? Está se acabando. Mas eu estou satisfeito. Obrigado, Sorriso, pela sua... Eu que agradeço. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Eu vou deixar os outros assuntos para outro dia. As informações foram boas aqui, o bate-papo. Bate-papo. E até inesperado, porque não foi programado isso aqui. Não foi. Eu confesso. Isso que é legal, né, cara? Eu confesso que eu queria falar de outra coisa com vocês aqui, mas aí me tocou muito essa questão do Santa Juliana. Eu acho que a gente precisa começar a abordar isso e chamar a atenção das nossas autoridades para esse problema, porque está todo mundo ignorando e ninguém está dizendo nada. E o que a gente percebe é que quanto mais a gente fala, mais as pessoas, não sei, se ignoram. Mas eu também queria falar de outro assunto aqui com vocês sobre as eleições. Mas vamos deixar isso mais para frente, vamos deixar se desenhar. Sim, né? Mas você pode... A segunda-feira... Estamos prontos para as segunda-feiras aqui, não se preocupe não. Segunda, né? Sim, Alan Rick, Gladys, aliás, Alan Rick e Maísa e Bocalon. E apareceu outro nome aqui também. Doutor Thor. Doutor Thor, que veio pela esquerda, isso, né? Thor. Como é que vocês estão vendo isso aí? Rapidamente a gente fazendo aqui uma...
Olha, Sorriso, eu não sei se o Marco quer falar sobre isso, só para a gente terminar em poucas palavras que aqui. eu que acompanho, Jota, eu acho que ainda o cenário está um pouco ainda um tanto quanto difícil da gente dizer algo mais concreto nesse sentido. Vamos dizer assim, as alianças e tal, estão se constituindo. A partir de abril é que nós vamos ter um vislumbre melhor disso, mas são 4 candidaturas que têm mais ou menos o mesmo perfil do ponto de vista ideológico. Não sei se o Jota concorda comigo. Inclusive, o Bocalhão e Maílson acho que são do mesmo partido. né? Exceto o Thor. Né, que atuou muito na pandemia, né, aquele negócio lá. Ele é médico, se não me falha a memória. Médico, doutor Thor. Né, então, eu vejo ainda um cenário ainda assim. Infectologista. Embora as pesquisas apontem aí uma vantagem do Alan, mas eu acho que é muito cedo ainda, porque está se construindo, né? O partido do Alan é um partido considerado menor em relação aos demais, como o PP, o PL e companhia, mas é necessário a gente aguardar um pouquinho mais. Eu vi uma declaração do Bocalhão, que que inclusive as últimas pesquisas mostram lá 35 Alan, 18 e mais uma fração a Maísa, quase 18 Bocalhão. E aí você pensa, somando o Bocalhão e Maísa, você passa de 36, mais ou menos ali. E aí eu vi uma declaração do Bocalhão de que o Everton, inclusive jornalista daqui de Sena Madureira, na Contil, perguntava para ele, se tiver segundo turno e você não for para o segundo turno, você vai de Maísa ou você vai de Bocalhão? Ele falou, você vai de Maísa ou você vai de Alan Rick? Ele disse, Maísa. Então, por isso que você fala, é muito cedo para que a gente possa... quando o time cai em campo, quando todo mundo vai, quando se define os candidatos a deputados estaduais, deputados federais, a quantidade de prefeitos que cada partido também, que cada candidato pode conquistar, que as prefeituras são muito importantes também nesse processo. Importantíssimo. Praticamente, se não me falha mesmo, metade das prefeituras são PP. São administradas por prefeitos do PP. Então, partido do governador do partido da Maísa. Tem que esperar mais um pouco. Eu acho que lá para maio e junho a gente tem mais ou menos um desenho de como está. Como é a situação? As janelas ainda estão, né? As janelas ainda estão abertas, né? Também. E aí, Jota, você tem agora, a partir de abril, quem está em cargo, principalmente no Executivo, vai ter que se afastar. Uma outra situação, que eu não sei como é que esse caldo vai desentornar, vamos dizer assim, Jota, linguagem bem simples, é a questão também do governador Gladys. Não é? Ninguém sabe como é que vai ficar a situação dele, o futuro dele. Eu estou falando assim, nesse sentido. Então, por quê? Porque essas coisas mexem no tabuleiro político do Estado. Aqui o Elvis Dani, vice-prefeito, está mandando aqui, ó. Está dizendo assim, fala show, é contigo, Sorriso. Opa, o Marco Sampaio foi nosso diretor no Santa Juliana, quando eu estudava lá. Grande abraço a todos. Obrigado ao vice-prefeito Elvis, que é meu filho. E você citou o nome dele aqui, não foi? Citei. Que foi aluno quando você foi diretor. Era um bom menino lá na escola? Um ótimo aluno, aluno exemplar. Mas quer dizer que vocês acham que tem muitas águas para rolar debaixo dessa ponte, né? Tem, acho que tem muita composição ainda que não está bem definido, que precisa a gente ter um cenário mais concreto disso, para a gente poder ter um comentário mais correto. Deixa eu falar de algumas pessoas aqui que estão assistindo. O Antônio Carlos e a Samara Ferrugem, né? Meu amigo o Cleilton Fernandes, né? O Roberto Nascerala, que está assistindo, o Raif Bento, também a Maria Terezinha está dizendo que gostou, fazendo legal aqui. Ferrugem já citei assim, a Genaldo Gomes, que já falou aí, a Valdeildo Moreira, ele está dizendo que o Flamengo já falou que está dizendo que não era que o Flamengo perca, né? Aldeísa Maciel, você falou também, Bete Lemos, e vamos ao Aldemir da Silva, boa noite, meus amigos, Jota. Falou sobre o Rivaldo não pôde vir hoje porque um abraço, ele está naquele procedimento que ele faz, né? Hemodiálise, né? E também todo o pessoal de Dirley, que é o Sorriso, né? Sou Joe. E aí o pessoal conhece muito obrigado. Boa noite, professor Marcos Sampaio, trazendo o Aldemir. Muito obrigado, carinhosamente, Sorriso. Obrigado a você pelo convite, tá, meu querido? Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Vocês acham que Sena Madureira volta a fazer essa... Agora é uma pergunta boa. Volta a fazer essa... Como é que é? Feitura, não? Volta a fazer 2 deputados federais de novo? Você quer dizer, essa não é uma aventura, né? Fugiu aqui da minha cabeça, mas volta a fazer essa peripécia? Peripécia. De fazer 2 deputados federais? O que você acha, Marco? Deixa o Jota... Tem muito mais know-how nesse momento. Você está dizendo 2 deputados estaduais? Está dizendo? Federais. Estou falando dos federais. Sorriso, nós conquistamos uma coisa inédita na nossa história. A gente só falava que o Cruzeiro do Sul fazia. O Cruzeiro do Sul sempre foi muito
organizada nisso aí. Por que Cruzeiro do Sul é uma cidade maior que Sena Madureira? E, apesar de estar isolada, muito mais isolada que Sena. Fred Silva tá mandando alô pra Cidade Nova. Fred Silva. Fred, um abraço. E Daniel Moura, tá lá em Rio Branco. Fala aí, Rio Branco, um abraço, Daniel. Irmão do ex-procurador do Estado, né? O filho do doutor Elias aqui, o Daniel Moura. Sim, Daniel. Daniel Moura. Exatamente. Filho do Elias. Então, assim, por que o Cruzeiro do Sul hoje é maior que Sena Madureira? Porque o Cruzeiro do Sul sempre teve essa visão de que era importante fazer deputados federais, fez governador, 2 governadores, né? Orley e Gladys. Deputados federais, na época, senador da República, como a gente pode escrever aqui o Aloysio Bezerra, deputados federais, Zila Bezerra, e etc. Tantos e tantos deputados federais que nós vimos lá em Cruzeiro. Vice-governador. Vice-governador, né? Era Camelim também na época do... Exatamente. Então, e por isso que o Cruzeiro do Sul é grande. Sena Madureira despertou que poderia também ter, acompanhando o que aconteceu em Cruzeiro do Sul, que podia ter um deputado federal. E foi tão audaciosa a nossa população que tivemos 2. Agora, se a União não continuar sendo construída, aí se começar a dizer assim, vai sair 3, 4, 5 candidatos a deputados federais, aí vão perder. Porque até o momento, Sena Madureira hoje a política está polarizada. Jota, você toca num ponto. Quem saiu no último pleito, a federal aqui em Sena? Quantos saíram? Isso é importante. Isso. 2 candidatos, né? Aí existem rumores que sairão mais 2 ou 3, não sei. Mas se isso ocorrer, nós vamos perder um deputado federal. Podemos ganhar um só. Nós corremos o sério risco de fazermos só um deputado federal. Ou nenhum, dependendo de como vai ser feito aí. Mas vocês sabem que tendo um deputado federal é ter a possibilidade de ter recursos reais para investimentos no município que vem da União. É onde está o cofre. Né? Não, o deputado... Agora, partido disso, será que Sena Madureira está satisfeita com o que já veio para o município? Para querer dizer que vai eleger de novo os 2 federais? Porque algumas coisas... Os frutos ainda não apareceram. Por exemplo, uma coisa que já tá programada e que vai acontecer. Emendas do deputado Gerli Diniz. Já vai começar, já vai ser a licitação agora da construção de 100 casas populares. Tem emendas também da deputada, qual é o nome dela? Da deputada federal, né? Que o Derac vai gerenciar também aqui, é isso? A Meire, da deputada Meire? Da deputada Meire, sim. Não? É saber se isso vai chegar para o povo. E muitos... O deputado Gerli também mandou, na época mandou muitas emendas para o Deracre, via Deracre, o Porto, né? E tantos outros aqui, pavimentação. Então, tudo são frutos. Eu te falei, por que o município, por que Sena Madureira não tem as emendas executadas pelo próprio município, a prefeitura? Por conta da polarização política. Quando o Gerli era prefeito, ele era deputado federal, o Mazina era prefeito. Então, por conta dessa polarização política, ele mandava as emendas dele para o Estado. Governo. E agora a cena se repete. A deputada tá Meire, o Gerli é prefeito, ela manda lá para o Derac. Mas isso não soa para o povo como uma briga que não há necessidade, o povo pode estar se estressando com isso, está cansado disso. O povo se estressa, mas eles nunca vão entender isso. Entendeu? Porque não há confiabilidade entre o outro. Aqui vai ser... se eu mandar para cá, ele vai crescer, e assim sempre vai ocorrer isso aí. Aí começa aquele clima de tensão política e de debate, divisão. Polariza. Aí começa assim. Porque a política de Sena Madureira ela nunca teve tão polarizada como está agora. Sempre teve a polarização, mas agora está mais acirrada. Marcos, qual é a sua opinião? Eu te digo uma coisa, Sorriso. Prefeito Gerli, mais do que o prefeito Gerli, a gestão, a sociedade, a comunidade, nós precisamos ter um deputado, pelo menos um eleito. Se a gente quiser que essa cidade avance, que as emendas cheguem, que tenham um foco em Sena Madureira, porque o deputado ele não é só de Sena, ele é federal, mas é dos 22 municípios. Ele é do estado todo, e ele não pode jamais, principalmente a gente vendo o Gerli com a capacidade de inteligência que tem, ele sabe que a eleição ela passa por outros municípios. Porque a votação aqui dentro, muitas vezes, nós temos uma tradição cultural, quebramos talvez nesse último pleito, de votar muito para fora, de dividir muito. Quanto mais nome interno dividindo, dificilmente você consegue chegar lá e eleger alguém. Então é necessário, primeiro, que haja uma conscientização dos pretensos pré-candidatos nesse sentido. Quem são esses nomes, quantos são, qual é a possibilidade de conquista, de vitória,
para que Sena Madureira ganhe. Se a gente ficar nós vamos pensando no nosso umbigo, nós podemos ter um futuro complicado. Complicadíssimo. Voltar para a estaca zero. Voltar, ou seja, retroagir. Nós temos hoje 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. Retroagir. Isso foi 4. inédito na história de Sena Inédito na Madureira. história. Nunca houve antes. Né? Então, Você está querendo dizer que se não houver maturidade para contornar essa situação, a gente corre um sério risco de ficar sem nenhum. sem dúvida alguma, porque o recurso, as emendas federais, que vêm sobretudo para as grandes obras, elas irão para outro lugar. Esse é o problema. E outra coisa, Sorriso, o deputado ele não é só mandar emenda, não. Ele tem que acompanhar a liberação. Que tem emenda aí que tem 3, 4 anos que nunca apareceu. Entendeu? Todo mundo fica feliz. Olha, tanto de emenda, mas cadê o dinheiro quando vai chegando? Tem que acompanhar. Se não fiscalizar até a chegada, exatamente. Não vem. É verdade, concordo. A emenda é só um primeiro momento. Você tem todo um processo, um trâmite, e normalmente é liberado de um ano para o outro. Isso, exatamente. No Brasil é assim que funciona. Porque a gestão brasileira, sobretudo do orçamento federal, tem esse viés. Eu acho que poderia ser, inclusive, repensado esse modelo de gestão das emendas, para que a gente não esperasse tanto tempo. Tem emenda que vem sair no mandato do outro, não sei quem. Isso. Não. Então, a vida... Tem deputada federal Mara Rocha veio participar de inauguração de emenda que ela colocou quando era deputada federal. Quanto tempo faz que a deputada Mara Rocha foi deputada federal? É a famosa burocracia. É, burocracia. Por isso que o deputado tem que colocar emenda, alocar emenda, mas tem que acompanhar. Né? E tem que ter articulação, tem que ser respeitado dentro do Congresso. Senão, até isso aí, o cara é alijado do processo. O cara tem que ter moral. São 513, homem. Não é brincadeira. Tem que ter moral lá cidade, dentro. Né? É uma cidade com prefeito com tudo ali dentro. E junto a isso, Sorriso, é preciso também que Sena Madureira tenha um senador que olhe mais por nós. Nós temos tido alguns retornos? Temos. Mas eu acho que isso é muito pouco para o nosso tamanho. Isso é muito pouco para a importância que tem. Nós somos o terceiro colégio, se não me falha a memória. Somos. Nós vamos passar de 30 mil eleitores esse ano. O terceiro hoje já é Tarauacá. Nós perdemos aí, somos o quarto, não é não? Eu acho que... Nós somos o quarto em população. Ah, em população, é isso mesmo. População. O colégio é a terceira zona, é isso mesmo. É isso mesmo. Você fala É isso mesmo. Os senadores, a bancada também, né? Para Então, você ter uma ideia, a bancada de emenda de bancada é algo milionário, né? Um gestor municipal que não começa a visualizar isso e construir esses caminhos, ele pode ficar sozinho. Isso vai ser muito ruim, não só para o gestor, do ponto de vista das pretensões políticas que ele tem, mas, sobretudo, para a comunidade. Os benefícios que a gente precisa há muito tempo. Nós estamos na porta, nós somos portal da capital do Estado, Sorriso. E muitas coisas, o Jota sabe, passa por cima daqui. Passa. A gente não pode negar. Onde é que nós estamos? Eu acho que a gente não pode negar isso enquanto cidadão, independente de que lado político nós estamos. Não, peraí, seu Zé, eu sou do seu lado politicamente, mas eu não vou concordar com uma situação dessa. Porque, gente, em Sena Madureira, todo mundo disse que é a cidade do já teve, né? Infelizmente, até hoje a gente tem que baixar a cabeça para isso. E é verdade. Já teve grandes eventos, já teve... O que mais? Já teve um cinema, né? Sim. Já teve um grande teatro aqui no nosso município. Teatro Ceci, que foi Teatro o Ceci, primórdio, né? Bandas, fanfarras. Partindo dessa premissa, essa polaridade não é boa, não, né? Não. As disputas sempre vão acontecer. O que está faltando mais é consciência. De saber que tem hora que você tem que abdicar de tantos questionamentos, de tantas contendas e pensar que é melhor se unir para que o povo possa ganhar. Maior do que qualquer político. Exatamente. Está acima de tudo. Né? Eu concordo. Porque todo o poder emana do povo. Então o povo é que tem. Se o poder emana do povo, então o povo também tem que estar presente no poder. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Eu queria só, na verdade, te agradecer e colocar à disposição toda vez que for para colaborar. Não, vamos marcar para segunda-feira próxima. Está confirmado. Vamos. Tá. Deixa eu dizer um negócio para vocês dois. Eu acho que a gente tem que ter esse senso crítico aqui, de discutir e falar o que a gente pensa de forma responsável para chegar até as pessoas. Mas na próxima nós vamos fazer um banquete aqui. Botar vamos. Eu acho que as pessoas têm que... Não, eu acho que você está certo. Estou brincando, Sorriso. Não, tá ótimo. As canecas personalizadas. As canecas aqui, exatamente. Qual o problema? Ficaram de dar umas canecas personalizadas aqui, até agora nada, né? Não vou falar quem é por enquanto. Aí a gente bate um papo aí e tal. Agora, eu acho que a gente tem que começar a trazer esses assuntos polêmicos aqui, respeitando as pessoas, respeitando os lados, mas sempre trazendo para conversar, para levar, porque quem está assistindo agora, tem aquele que assiste por assistir, não está preocupado, mas tem aquele que assiste e que depois que terminar esse podcast vai ficar
Vai dizer, poxa, mas o Otávio falou um negócio tão importante que eu não imaginava. Não, o Marcos Sampaio disse uma coisa. Ou então o próprio Sorriso disse algo interessante. Eu acho que Sena Madureira não tem que ser uma cidade politiqueira. Ela tem que ser uma cidade politizada. Isso. De pessoas que conseguem sentar e conversar com os divergentes. Eu divido de você no campo da ideologia, mas eu preciso concordar com você em alguma coisa aqui, entendeu? E político não pode fazer beicinho para isso. Não tem que fazer beiço para isso. Porque o papel da imprensa é justamente isso, levar as pessoas a fazer uma autoanálise do cenário, do que está acontecendo. Porque não há nada de errado com quem não quer saber de política. A única coisa que vai acontecer é que quem quer saber vai mandar em quem não quer saber de política. Vai decidir por então ele. eu acho que a gente tem que levar as pessoas a isso. Você falou uma coisa, o político não pode fazer beicinho, você me lembrou agora de uma frase, eu vou terminar a minha participação com uma frase de um velho trabalhador de Sena Madureira. Você já quer ir lá pro Zé do Boi, conhecido. né? Você já quer ir lá pro o Zé do Boi a senhora né? já fechou. Mas já fui lá hoje. Já, e aí, bateu carteirinha já. de um velho amigo meu que ele dizia uma coisa, quando você chega no poder, que você busca o poder, que você conquista, depois você não pode reclamar de onde você está, com a carga que está sobre as suas costas. Pois na série dizia uma coisa muito certa, Jota, quem compra uma porca tem que levar os bacurim. Tudo. Então, se você assumiu um cargo, você tem que saber que tem que assumir tem os problemas. todos os problemas. Vai ter. De todo Não mundo. tem jeito. Do partido A, do partido B, do partido C. Quem votou em ti e quem não votou. Porque a cidade é de todos. Cidadãos são os donos da cidade. Então, quem compra uma porca tem que levar os bacurinhos. Um abraço. Um abraço. Peraí. Eu ouvi isso de uma pessoa, o seguinte, que o povo é maior do que qualquer político. E é verdade. O povo é maior do que qualquer político, porque é o povo que precisa do benefício. Se eu coloquei você lá à frente, é porque eu estou confiando que você vai fazer aquele trabalho e eu não te quero... Porque já pensou para colocar um político lá, pode fazer as coisas, ele só vai vir para mim reclamando, mas não tem isso, não tem aquilo. Então, meu irmão, o que foi que eu fiz? Por que tu ficou? Você não gosta de... Você não gosta de... Você está reclamando de tudo. Você está não... no poder para quê? Né? O povo tem que começar a observar isso também. Se pode... eu boto uma pessoa lá, é porque eu quero que aquela pessoa tenha intelectualidade, inteligência e agilidade para resolver, porque o problema já existe. Você não gosta de ouvir ninguém resmungar, não é isso? Não, chama essa palavra? Se é para chorar, quem tem que dizer assim, se é para chorar, manda áudio, né, Marcos? Marcos, mas olha, gente, eu vou deixar para a próxima semana. Marcos Sampaio, meu favorito, Fora do Ar agora está no ar. Orgulhoso demais de ouvir sua voz, suas ideias e seu brilho, já que já conhecia de cor. Podcast ganhou classe e eu ganhei desculpa para ouvir você repetidas vezes. Parabéns. A Eliane Silva. Minha esposa. Pronto. Inclusive, ela... rapaz, claro. Quem recebe um elogio desse da esposa... Eu sou muito grato. Merece um tacacá lá na Ivânia daqui a pouco. Com essas palavras, hoje tem. Fechou. Hoje tem. Jota, fica à vontade. Uma coisa é dizer quem está do teu lado e quem está do seu lado. Nem sempre quem está do seu lado está do teu lado. A gente precisa aprender isso. E política não pode pensar dessa forma. A política nós temos que pensar na grandeza da sociedade que espera muito por nós. Porque nós causamos muita expectativa. Principalmente, não se pode confundir, Sorriso, o período pré-campanha eleitoral, onde você está construindo chegar onde você quer, com o período de execução, de gestão. O Gelli foi deputado estadual, foi federal, atuou, fez a parte dele, agora é gestor público. Uma coisa é campanha, outra coisa é quando você chega na gestão e se depara com toda uma situação que você vai precisar ter muita sabedoria, muita sapiência para conduzir. Agora, para isso, além de pessoas políticas, não politiqueiras, nós precisamos ter técnicos altamente competentes para chegar lá, saber o que tem que fazer e fazer bem feito. Esse que é um detalhe. Uma coisa que eu espero muito do prefeito Gelli é que nas equipes dele, sobretudo na equipe puxando um pouco para a minha área, que é a educação, a gente tenha um perfil de gestor competente tecnicamente. Que não precisa estar esperando que alguém venha dizer, que venha determinar, ou que sei lá, cair não sei da onde. O que é que precisa fazer? Agora, para isso, nós precisamos ter um diagnóstico da realidade, todas as áreas. Onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles? O que é que está acontecendo? Tem recurso para fazer? Porque ninguém vai fazer nada sem recurso. Está entendendo? Então, uma das maiores fontes hoje, sobretudo para a área da educação, é do Ministério da Educação. O FNDE é um deles, que é um dos programas de transferência de recursos para os municípios. Fundeb, né? O Fundeb, principalmente. Fundeb.
Então, essas coisas, é preciso que o gestor já saiba, já tenha esse conhecimento, essas informações, para não chegar lá, ter que levar 2 anos para aprender, meu amigo. Mesmo que você não tenha um auxiliar aqui altamente competente, mas você precisa ter alguém dentro da equipe que tenha essa visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivo gestão na minha vida. Eu sou formado em gestão pública. Eu passei, Jota citou aí, eu não gosto nem de falar sobre mim mesmo, tenho dificuldade. Mas tem uma experiência de gestão como o Jota teve na vida dele. E a gente sabe desses gargalos que existem. Ou se corrige isso, e o Gelli, graças a Deus, conseguiu melhorar um pouco essa questão do perfil mais técnico. Inclusive, tem gente de fora que eu não acho isso errado, desde que tenha essa competência que venha realmente para ajudar. Né? E venha para fazer a diferença. Porque se for para ser mais um, não precisa trazer de nenhum lugar. Aqui mesmo nós temos, qualquer um. Aqui tem. Né? Então, eu quero, nesse sentido, desejar que a gestão municipal possa avançar. Cada vez mais com os projetos, com planejamento. Eu sonho um dia a gente ter um planejamento participativo nessa cidade. Da comunidade dizendo que quer, onde quer que aloque o recurso. E a viabilidade disso. Outra coisa, com a gestão estratégica. Acho que é interessante esse ponto que você fala, de onde quando a comunidade decide onde quer que aloque. Participativo. Porque assim, o próprio gestor fica blindado. Meu amigo, isso porque respalda aí lá, ele. por exemplo, vamos dizer que vamos fazer aqui a rua Monsenhor Távora, Jota. Aí vamos falar com a comunidade. Como é que vocês querem aqui? Vamos, participativo. Porque se der algum problema e for reclamar, aí o gestor vai dizer assim, não, peraí. Mas eu pedi a opinião de vocês. Vocês decidiram. Então a culpa não é minha, foi decidido por Às vezes o todos cara nós. lá da zona rural, ele sabe como faz uma pinguela, uma ponte, melhor do que o cara que se diz Não, que às vezes a engenheiro. população critica, porque deu errado, porque o político fez só. Mas verdade. bota eles para participarem disso que você fica blindado. Essa sua colocação é interessante. Ele fica fora do jogo. Obrigado. O problema é que muitas vezes, eu não estou falando de forma geral, mas quem colocou emenda quer que faça do tipo X. E nem sempre o tipo X é o viável para aquela realidade. Entendeu, José? Às vezes não é assim. Então é preciso que na gestão pública a gente tenha essa visão para que a gente seja capaz de captar os recursos necessários. É preciso conhecer onde estão as fontes e quem é que pode viabilizar, e quem viabiliza é a via política. Aí não tem como, para que chegue no caixa do município e a gente aqui consiga executar aqui embaixo e melhorar a vida das pessoas. Melhorar em todos os sentidos. Inclusive incentivando, através da área de educação hoje, que é a minha área, mas também de outras áreas, a ensinar os nossos familiares, os nossos munícipes, a ser empreendedores. Não achar que o setor público vai resolver tudo de todos. Não resolve. É impossível, isso nunca existiu e nem existirá. E nunca vai resolver. Então, acho que é um pouco do que eu penso. Eu quero demais agradecer vocês aqui pela participação. Mandar um alô para Laide Rodrigues, né, lá no Novo Destino. Onde é que fica esse Novo Destino? Novo Destino. Obrigado, Laide. Deve ser do Iaco. No Iaco, Seringal Novo do Iaco. Destino, né? Obrigado, Laide, pela sua participação. Agradecer demais o Jota Alves. Obrigado, Jota. Eu que agradeço, Sorriso. E estou à disposição Segunda-feira para que a gente possa continuar esse bate-papo gostoso, tá? E certo. sempre trazendo pautas importantes para que às vezes a manchete só em si, ela não esclarece tudo, o acontecimento. É bom que você possa esmiuçar os fatos. Obrigado, fiquem com Deus, beijo para todos. Valeu. Obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço, Sorriso. Muito obrigado. Te parabenizar mesmo e desejar que você tenha vida longa.